Certo, agora aqui nessa aula, a gente vai salvar o dado ali de fato no banco de dados, tá? Então, show. Para a gente começar, a gente tem aqui nosso arquivo de rotas. Eu pensei em fazer aqui dentro, eu falei que não ia quebrar muito o projeto em várias camadas, que não era o ideal aqui. Mas eu acho que dessa forma, não a gente vai gastar tanto tempo e vai ficar muito mais organizado no nosso código, de vez a gente colocar tudo dentro do arquivo de rotas. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, chamada Use Cases, e dentro dela, eu vou ter uma pasta chamada Produtos. Show? Então, vamos lá. Opa, Products. Beleza? Então, tem o Use Case, dentro dela tem uma pasta chamada Products, e basicamente, aqui dentro desses caras, a única coisa que ele vai fazer é a obrigação, tipo, de salvar ou deletar, e a gente vai ficar dividido, eu consegui dividir um pouco mais o código. Daria para fazer tudo nas outras? Daria. Porém, pensando aqui, eu acho que dessa forma vai ficar melhor, beleza? Então, show. Aqui dentro do use case, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivo chamado create product.ts. E basicamente, esse cara aqui, ele vai criar um produto. Então, eu vou dar um export function create product. E esse cara, ele vai ter que ter um head, vai ter um response, né? Aqui eu tenho que referenciar o take esse head esse response, deixa eu já fazer isso. Request. E ele vai importar. Não importou, enfim, a gente importa manualmente ali, já que ele não quer obedecer a gente, tá? Response, belezinha? E dentro desse cara a gente vai ter que ter o seguinte, tá? Eu nem vou fazer a tratativa do que ele vai retornar, enfim. De início eu acho que não faz tanto sentido a gente fazer isso agora. Ele vai ter o seguinte, ele vai receber, primeiro ele vai referenciar, né? Então vamos dar um import, request e response do express, beleza? E agora aqui ele vai ter um cara que vai chamar const, que basicamente, eu acho que eu não comentei muito na outra aula, porém é o seguinte, esse request é o que a gente recebe, então, tipo assim, salva um dado aí no banco de dados, então ele vai vir tudo pelo request. E o response é o que a gente envia para o usuário. Tem como explicar mais? Tem como se aprofundar mais nesse cara? Tem, mas de início você precisa saber, o request é o que a gente recebe, o response é o que a gente envia. Show de bola? Então vamos lá. Create product. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o que está vindo então, request.body. E lembrando que aqui nesse arquivo, por que eu tive que passar request e response? Porque eu não estou dentro do arquivo rota. Como é que eu já estou instanciando a rota, ele já entende que esse cara é um request, ele já entende que esse cara é um response. Como eu estou trabalhando de outro arquivo que está dentro de outro cara, então esse cara aqui ele nem sabe o que é um rec e o que é um response que ele vai receber. Então tem que diferenciar o que é que ele vai receber, que a gente vai chamar ele lá de rotas, esse cara aqui, tá? E para isso a gente vai precisar do seguinte. Ele vai receber todos esses caras aqui. Então eu vou dar uma formatadinha aqui bem mais rápido. Eu acho que copiar lá é mais rápido do que fazer na mão. Opa! Ele vai receber todos esses caras aqui que a gente quer que ele salve no banco de dados. Então, preço anterior, quantidade, descrição, todos esses caras. Vamos lá. E, por último, esse cara aqui, name. Show de bola? Então, beleza. Vamos só dar uma formatadinha aqui. Só para ficar mais rápido. Show? Então ele vai receber todos esses caras, que é os caras que eu quero salvar no banco de dados. E aqui, eu vou dar um const product. Eu tenho que importar também a minha model. Então, para importar ela, eu vou usar o complete aqui, porque eu acho mais rápido e mais fácil. Models, products, beleza? E eu vou dar um ponto create. Eu poderia estar colocando isso daqui tudo numa variável, mas enfim. Não é o objetivo de agora. Belezinha? E aqui embaixo eu vou dar um JSON e vou passar esse product. Leandro, o que é JSON? Toda a comunicação que a gente vai fazer com a nossa API, tá?
a gente vai fazer em forma de JSON. Então, a gente vai enviar um JSON e quando ela salvar, ela vai retornar um JSON pra gente, beleza? E fora que o banco de dados que a gente está utilizando é o Mongo, também ele utiliza também uma arquitetura de JSON ali. Não vou entrar tanto no detalhe disso, mas a gente está trabalhando aqui com JSONs, tá? Beleza. Então, aqui eu já consigo criar o meu produto. Para isso, eu preciso estar chamando na rota post, né? Que é a rota que vai fazer a criação. Então, ela que eu vou chamar esse create product, que ele está vindo lá do use case. Eu poderia facilitar, porque a gente vai ter vários caras aqui. Eu poderia criar um index e referenciar o index, mas enfim. Eu acho que aí já é muita arquitetura para uma coisa que a gente está fazendo, sabe? Para ficar bem simples. Então, Então, aqui eu já tenho um create product. Aqui no index eu já estou chamando minhas rotas. Falta chamar outro cara aqui também, que é o Express. Ele tem que entender que a gente está trabalhando com JSON, tá? Então aqui eu tenho que passar esse express.json. E lembrando, cara, que esse cara aqui ele tem que ser o primeiro antes das rotas, antes da porta, antes da conexão. Assim que eu fazer e for aprovado a conexão para o banco de dados, eu já falo, Express, eu estou utilizando o formato de JSON aí pra gente se comunicar, tá? Isso daqui pode embananar bastante, se colocar depois você vai ver que não vai funcionar algumas coisas, enfim. Coloca depois aí que é sucesso, beleza? Deixa eu copiar esse cara aqui que eu vou usar aqui no meu front. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu já tinha feito um teste, já tá bem na cara aqui no que eu fiz, mas a gente pode fazer do zero, eu acho, fazer do zero, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vou copiar todo esse cara. E vamos lá. Acho que vai fazer do zero, porque faz sentido, como é a primeira vez que vocês estão fazendo. É legal a gente explicar no mínimo detalhe isso daqui. Vamos lá. Aqui ele também envia o formato de JSON. Então, você está no Insomnia, aqui eu mandei minha rota para post. E aqui do lado eu selecionei JSON, tá? No post é bem parecido, você tem que encontrar o formato que ele vai enviar em JSON. Beleza? E aqui, como que funciona o formato de JSON aqui? Aqui você pode ver que tá em formato de JSON, mas a gente tem uma formatadinha um pouco diferente, tá? Então aqui, dentro do Insomnia é o seguinte, a gente tem que passar aspas simples no nome da propriedade e aqui também passar aspas simples não, aspas duplas e aqui passar o que eu quero salvar. Aqui eu vou salvar a mesma coisa que tá ali do lado, depois eu deleto aqueles caras, então até copiado aqui, que foi um cara que eu já salvei de teste. Então, descrição, celular bom. Você pode fazer isso daquele jeito que você quiser, tá? Eu vou até mudar um pouco. 3, o preço dele vai ser esse cara. O preço anterior dele era R$1.000, fica mais caro. A categoria, vou colocar Smart. Phone. O brand, eu vou colocar Apple, e a loja eu vou colocar Amazon também. Beleza? Eu vou parar de rodar meu projeto só para esse cara sumir do lado, para ver se vai funcionar. Cancelei parte, show de bola. Beleza? Vou dar um yarn dele. E aqui, ó, esqueci de passar. Pra mim, eu tinha colocado errado no código também. Price. Category, Brand, Store. Beleza? Vou salvar. Aqui eu vou colocar... Eu vou já renomear esse cara aqui. Beleza? Então, aqui basicamente eu vou salvar o meu produto. E você pode ver que ele retornou um cara vazio. Deixa eu dar uma olhada aqui no código, o que eu fiz. Rota, então eu tô chamando essa rota. Aqui eu tô chamando a função. Aqui faltou await e async aqui antes. Cara, o que é esse async e esse await? Basicamente, aqui que a gente tá fazendo é a comunicação assíncrona, tá? Então, pra gente salvar no banco de dados, ele vai demorar um tempo, ele não é tão rápido assim. Basicamente, esse await, ele só segue aqui pro próximo quando ele terminar de salvar no banco de dados, beleza? E aí a nossa aplicação fica esperando ele salvar no banco de dados. Show? Então vamos dar o send. Basicamente aqui a gente já salvou no banco de dados. Provavelmente a gente tem alguns produtos duplicados lá no banco de dados. Porém, a gente vai ver isso daí na próxima aula.
Nessa aula, então, vamos lá, a gente criou coisa pra caramba aqui. Vamos passar passo a passo de cada uma coisas que a gente fez. Então, vamos lá. No index, a gente teve que adicionar esse express.json porque a gente está trabalhando com JSON. Nas rotas, a gente teve que só que referenciar o arquivo que a gente está utilizando, que a gente criou. E esse arquivo que a gente criou dentro de use cases, products, e aqui dentro a gente criou um create product, que basicamente ele vai receber todo o nosso produto, que é o que a gente está enviando, vai pegar e vai salvar esse cara no banco de dados, beleza? Eu acho que deu para entender. Qualquer coisa que você não entendeu, pausa a aula, volta a aula, tá? Confere se você fez coisa certinho e aquilo. Se teve alguma dúvida aí, pode mandar aí nos comentários que a gente responde. Show de bola? Então é isso daí. Vamos para a próxima aula, que a gente tem mais coisas para fazer ainda aqui na nossa aplicação. A gente tem que buscar um dado, a gente tem que atualizar um dado. E me vejo até a próxima aula.